Boa noite, em nome da Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, saúdo todos os presentes, quero manifestar a nossa grande alegria, enorme alegria, por termos hoje, por termos aqui connosco o Sr. Monsenhor Saldanha Albuquerque, para uma ocasião tão festiva e tão importante como o lançamento da sua tese de doutoramento, Igreja e Sociedade no Portugal do século XIX, a Cidade da Horta. A obra será apresentada pela Sra. Diretora Regional da Cultura, a Sra. Professora Doutora Susana Goulart Costa. Algumas palavras sobre Monsenhor Saldanha. É natural da freguesia da Matriz, da cidade da Horta. Depois de ter concluído o ensino secundário na Escola Secundária da Horta, ingressou no Seminário Episcopal de Angra e foi ordenado sacerdote a 26 de junho de 1994. Na sede de Angra, tendo celebrado Missa Nova na Igreja do Santíssimo Salvador da Horta a 10 de julho de 1994. Foi secretário particular do Sr. Bispo de Angra, foi capelão do Colégio de Santa Clara, assistente diocesano no Polo Universitário da Terra Chã, assistente diocesano da Ação Católica dos Meios Independentes, diretor diocesano da Pastoral Juvenil, professor de História da Igreja no Seminário de Angra, administrador paroquial do Posto Santo, administrador paroquial da Água Alva, pároco da Matriz de São Sebastião e pároco da Matriz da Horta. Fez o seu doutoramento em História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e atualmente é oficial da Causa dos Santos na Cúria Romana. Senhoras e senhores, passo a palavra à Sra. Diretora Regional da Cultura, que fará a apresentação da obra. Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Monsenhor António Saldanha Albuquerque, excelentíssimo Senhor Diretor da Biblioteca João José da Graça, a quem agradeço desde já a disponibilidade de ser o anfitrião deste importante evento. Agradeço a todos a presença e queria dizer o quão para mim foi honroso receber este gentilíssimo convite para ter o grato prazer de partilhar convosco do quão maravilhoso é toda esta obra que aqui partilhamos todos nós. O título é desde já elucidativo, pretende o seu autor trabalhar nas várias questões Igreja, Sociedade, Portugal, século XIX. E depois em microtítulo, subtítulo, a Cidade da Horta. Parte, portanto, o autor de um estudo de caso, que é o Faial e a Horta em particular, como o núcleo central no qual vai desenvolver toda a sua narrativa. Resulta este estudo de uma tese de doutoramento defendida, como já foi aqui dito pelo Sr. Diretor da Biblioteca, na Universidade Pontifícia Gregoriana, em 2011. Temos, portanto, 8 anos depois, e uma pergunta que naturalmente se pode perguntar é: perdeu a atualidade de 2011 até 2019, ano da presente publicação? Não perdeu. E, além do mais, cumpre, através desta edição em formato de papel para ser divulgada, uma funcionalidade que me parece de veras importante por parte das universidades, das academias superiores em particular. É que as teses de mestrado e as teses de doutoramento em particular, naturalmente, desenvolvem-se num regime académico, com os respectivos orientadores, com a partilha de conhecimento com os pares que fazem connosco os cursos de doutoramento, são depois apresentadas em provas públicas, como o Monsenhor António Saldanha o fez, mas ficam muitas vezes enclausuradas nas universidades. É verdade que hoje em dia a legislação europeia obriga que as teses de doutoramento sejam disponibilizadas em formato digital nos sítios, nos sites das diversas universidades. Mas certamente às vezes são muito poucos aqueles que têm conhecimento para conseguir chegar à página da tese que está disponibilizada online. É, portanto, fundamental este trabalho que aqui hoje nós temos este grato prazer de conhecer.
é que as teses de doutoramento, quando são impressas, são partilhadas. E o conhecimento académico, o conhecimento científico, tem também ele como nobre missão ser partilhado com toda a demais comunidade. E, portanto, queria não só agradecer a coragem do seu autor, do investigador, porque também os trabalhos de investigação, quando os colocamos ao público, é um ato de coragem, porque vamos ser lidos, vamos ser criticados, vamos ser contestados, mas é assim que o conhecimento avança e sempre avançou desde sempre. E, acima de tudo, também uma palavra de elevado reconhecimento ao trabalho que o Instituto Histórico da Ilha Terceira, com os vários apoios que teve, assumiu também ao querer também salvaguardar esta edição que aqui hoje estamos a observar. São cerca de 700 páginas. 700 páginas. Mas deixem que vos diga que são escritas numa linguagem extremamente acessível. E isto era a segunda característica que eu gostaria de salientar. É que o investigador, o académico, que faz no âmbito restrito de uma dissertação, de uma tese de doutoramento, consegue depois descodificar este discurso académico numa linguagem extremamente rica. E, naturalmente, a simplicidade do discurso, da linguagem, da forma como a mensagem é posta nas palavras e na redação, não significa que o trabalho de bastidores, da pesquisa, da investigação, da reflexão, da redação, não tenha sido complexo. Este casamento difícil entre a notoriedade académica e a simplicidade desta partilha é, de facto, também algo que eu queria lhe agradecer por ter conseguido descodificar numa linguagem tão simples, algo que é tão complexo, que é o vasto tema que esta obra nos traz hoje. Destas 700 páginas, cerca de 430 são do texto doutoral e depois tem cerca de 300 páginas que, deixem que vos diga, são preciosas. E são preciosas porque são cerca de 3 centenas de páginas de documentação extraordinária para um conhecimento ainda mais profundo, mais cabal, de todo o tema que o autor trabalha ao longo do século XIX. Têm 43 documentos transcritos para português corrente, que é uma questão que também na introdução o meu senhor António Saldanha Albuquerque faz questão de dizer, portanto, traslada para o português de 2019, do século XXI, uma documentação, e estes 43 documentos são, efetivamente, uma extraordinária mais-valia para o seu autor, mas para nós, curiosos, que queremos saber mais sobre o tema que ele desenvolve ao longo da sua estrutura. E a possibilidade de qualquer um de nós ter acesso ao documento original é, efetivamente, muito importante. Porque o autor trabalhou com esta documentação numa linha de trabalho, com um objetivo muito concreto. Mas outro historiador, outro investigador, no âmbito de outra pesquisa, pode pegar nos mesmos documentos e reutilizá-los numa outra dinâmica. Eu, por exemplo, tenho o caso de faturas. Pagamento de decoração de edifícios do século XIX. Faturas de lustres, de candeeiros, de sofás, de decoração simples que no século XIX decoravam as mais faustosas casas dos Açores e de Portugal continental. Uma fatura para todos nós hoje, nós pegamos numa fatura, tirando os 5 anos em que somos obrigados a conservá-la por causa das questões das finanças do IRS, nós pegamos nas faturas e, de uma forma geral, tendemos a deitá-las fora. Um investigador, daqui a 50 ou 100 anos, efetivamente vai, se calhar, pegar nas faturas e vai perceber como é que estas nossas casas não só eram decoradas, que tipo de objetos nos enfeitavam todas as aulas da nossa área doméstica e onde é que nós compramos, em que casas e que lojas é que nós adquirimos aqueles objetos. Qual era a nacionalidade e as empresas que importavam aqueles objetos? Ou seja, uma simples fatura tem uma utilização numa determinada etapa para um determinado investigador, mas daqui a algumas décadas há sempre algum pesquisador que vai utilizar a mesma documentação noutra perspectiva. Por isso percebem o quão satisfeita fiquei eu ao ver os 43 documentos transcritos, porque já estava a imaginar que poderia reutilizá-los numa outra dinâmica com esta partilha, que tenho, mais uma vez, que lhe fazer um agradecimento aqui público.
Quanto ao texto-mãe, as cerca de 430 páginas, são divididos em 7 capítulos, aos quais acresce naturalmente a introdução e a conclusão. O primeiro capítulo é uma contextualização geográfica e política que vai abordar a localização e o historial não só do arquipélago dos Açores, das vicissitudes pelas quais o país atravessa ao longo do século XIX e tendo naturalmente como microcosmos Faial e a Horta. E é efetivamente um capítulo importante porque é o capítulo que nos lança na abordagem, claramente, como o autor diz, uma contextualização geográfica e política, porque os demais assuntos vêm no desencadear do demais trabalho. O segundo capítulo dedica-se principalmente ao clero no século XIX, na cidade da Horta. É certo que aqui podemos ver uma análise quantitativa, mas, acima de tudo, é uma importantíssima perspectiva qualitativa do clero que popula por estas cidades da Horta, relacionando várias biografias e que são articuladas com as freguesias da Ilha do Faial. Ou seja, nós temos uma listagem de nomes, de párocos, nos seus contextos de freguesia, e nós que temos, de facto, uma história individualizada que nos permite enriquecer um trabalho muito grande neste mapeamento que atravessa toda a ilha da Ilha do Faial ao longo do século XIX. Mas este capítulo, dedicado ao clero, dá-nos ainda mais outras pistas de conhecimento. O comportamento deste clero local, os diferentes, as crispações, as contendas, os padres ortodoxos e os párocos com comportamentos, quiçá, mais desviantes, o relacionamento deste clero com a hierarquia, nomeadamente com o superior episcopal e o bispo, e por aqui temos pormenores fantásticos que o autor vai pincelando a sua escrita. Queria pedir-lhe o favor de me dar a licença para o pormenor que o autor realça e que depois transcreve no documento, que é a preparação da visita episcopal de Dom João Maria Pereira do Amaral e Pimentel, em 1879, e que, numa das partes da preparação, escreve-se uma carta para que os faialenses se preparassem para recebê-lo. Ele ia ficar algum tempo na cidade da Horta e faz a seguinte noção. A sua mesa, a do bispo, Dom João, a sua mesa é muito parca e só almoça e janta. O almoço não é de garfo e o jantar não vai além de 3 ou, quando muito, 4 pratos, a saber, sopa, cozido, 1 ou 2 pratos de meio e sobremesa. Algumas vezes bebe vinho ao jantar, ou almoço, mas não toma café. E chá, só ao almoço, e então com leite, havendo. Mas o autor, fim de transcrição, fazendo este pormenor a preparar a visita episcopal à cidade da Horta, acrescenta um pormenor que se relaciona com a vida atual do século XIX. Diz o autor o pormenor do leite. Não estávamos dentro da área da economia da agropecuária e, portanto, havendo leite, bebia-se. Não havendo leite, bebia-se chá simples, sem misturar o leite. Portanto, eu também queria salientar isto, a forma como o investigador vai olhando para o passado no século XIX, mas faz esta ligação com a realidade do Faial no momento presente. Também ainda dentro deste segundo capítulo, dedicado ao clero, como eu disse, faz uma linha que é talvez uma linha consequente e que nos vários capítulos o autor vai pincelando o seu discurso, que é a relação entre a Igreja, o clero e a maçonaria. A divulgação pelas 8 lojas maçónicas da Ilha do Faial, das quais a mais importante, como vós sabeis, é Amor da Pátria, e também, depois desta leitura, faz um trabalho de intensa reflexão sobre a questão dos sermões, que do ponto de vista doutrinal são uma ferramenta excepcional para se conhecer o pensamento estrutural da Igreja no século XIX, e em 1870 e pouco, um sermão ao Espírito Santo, aqui na cidade da Horta, fazendo
memorial ao terremoto de 1672, transcreve o autor de uma forma bastante interessante para nós percebermos o vocabulário e a doutrina toda que estava consistente a estes sermões. Cito: "O céu nunca desatende as nossas preces, nossos votos, quando são fundados na justiça e razão, quando nascem de um coração puro. O céu nunca desatende as nossas preces, repete, nossos votos, quando são fundados na justiça e na razão, quando nascem de um coração puro. Que o mar, rompendo os limites que a natureza lhe tem prescrito, alaga a terra, que em medonhos trovões as nuvens se derretem, que este globo, nos eixos vacilante, queira sepultar vivos seus próprios habitantes. Nada, senhores, nada é capaz de abalar um coração ao que no céu confia." Vários sermões que nos vão possibilitando perceber exatamente a forma como os fiéis, nas missas dominicais e nas missas de festa, eram convidados a quebrar a distância que vinha desde Roma até à Ilha do Faial e, portanto, é de facto também uma área extremamente importante o facto de termos esta documentação toda muitíssimo bem explícita. O terceiro capítulo é também um capítulo que eu considero fundamental. É fundamental porque o investigador lança o seu olhar sobre o convento da Glória, como sabem, convento feminino das concessionistas, as freiras de hábito branco e escapulário azul, para se distinguirem das clarissas que usavam o seu manto preto, e o autor vai, de facto, fazer uma história desde a sua criação à sua extinção, até à morte da última irmã, no âmbito do contexto da desaceleração laical de 1832, e faz um trabalho extremamente importante também na listagem com anexos dos bens do convento. Aqui há pouco, antes de começarmos esta sessão, estávamos a falar na importância do inventário das peças de igrejas e de conventos e a forma como, dentro deste Convento da Glória, que nós temos os primeiros inventários das décadas de 1850 e 60, com um número extremamente importante de peças, e à medida que as freiras vão desaparecendo por morte, até chegarmos à década de 1870, em que tem apenas uma única irmã viva, os inventários vão perdendo prestígio quantitativo e, portanto, também neste caso qualitativo das peças. Mas estes inventários são fundamentais para nós percebermos também aqui o cotidiano da vida interna destas nossas freiras. E por eles podemos perceber a importância e o número das galhetas, das coroas, das lâmpadas, das navetas, dos turíbulos e das cruzes e dos castiçais e dos frontais, e das toalhas, e dos pálios, e das casulas, e das custódias, e dos diademas, e dos véus, e das alcatifas, e das cadeiras, e dos bancos, e dos adores. E assim, por aí fora, a importância que tudo isto envolve uma vida conventual, que nos faz perceber claramente de que a melhor maneira de conservar é usar. A melhor maneira de conservar é utilizar. Algo que não é usado degrada-se, desleixa-se. Portanto, use-se para se conservar, sem dúvida. O quarto capítulo é dedicado à junta da paróquia, onde temas, o laicado, mais uma vez, a maçonaria e o poder político é extremamente relevante na descrição deste capítulo e, efetivamente, a difícil luta que o autor desenvolve de se manter uma igreja tradicionalmente católica, com as crispações económicas, sociais, mas, acima de tudo, políticas. O século XIX, minhas senhoras e meus senhores, efetivamente para a Igreja, é um século extremamente difícil, que começa na década de 1830 e vai, de certa forma, ser uma luta constante que não
se atenua quando passamos à instalação da República em 1910. São batalhas consecutivas, batalhas constantes, primeiro com o clero regular, mas depois também com o clero secular. É com a maçonaria, é a intrusão da maçonaria dentro do clero, é a forma como a coroa, a monarquia, tenta tutelar a Igreja, e nós vemos aqui, de forma muito interessante, que também o autor reflete, a forma como o protocolo em eventos religiosos é importante neste combate que existe entre a vida religiosa e a vida secular, e de facto é extremamente importante que nós vejamos, até porque a forma como a Igreja Matriz, como centro deste estudo, é palco destas animosidades, mas também destas aproximações entre os dois circuitos do Estado e da Igreja. O 5º capítulo é dedicado à Confraria do Santíssimo Sacramento e que centraliza muito o olhar precisamente na importância dos irmãos, dos confrades e da relevância que esta confraria tem e, por exemplo, através da leitura destas páginas, nós conseguimos confirmar aquilo que nós sabíamos, mas que reconfirmamos também aqui, a cidade da Horta como um palco constante de visitas de estrangeiros. No âmbito do restauro para o retábulo da Matriz, que entretanto, nesta altura, como sabeis, já estava localizada na sua atual disposição, depois do abandono dos jesuítas em 1760, este maravilhoso espaço que reúne dentro, os jesuítas de facto pensavam arquitetonicamente de forma esplendorosa, e a Matriz, o espaço edificado conventual e religioso que hoje congrega o nosso museu, que congrega a nossa Câmara e que congrega também a nossa Igreja Matriz, portanto, toda esta capacidade de acolher num único espaço 3 funcionalidades tão distintas e que até 1760 eram os espaços habitados pelos jesuítas, e no século XIX, conta o autor, era preciso, de facto, refazer e recuperar e construir o retábulo da Igreja Matriz. E, por acaso, vinha um navio dos Estados Unidos da América que trazia um francês e, ao fazer escala na Horta, este escultor francês, Achille Lamy, vem oferecer os seus préstimos à Confraria do Santíssimo e à Igreja Matriz para fazer ele próprio o retábulo para a Igreja Matriz. Portanto, naturalmente, com a falta de mão de obra do ponto de vista do trabalho da escultura religiosa, do trabalho da recuperação da arte sacra, a oferta deste escultor francês é considerada certamente magnífica, parece-me que aqui há de facto essa possibilidade de interpretação, e o retábulo é feita à la mode française, queríamos dizer, não sabemos bem, mas esta articulação e a contínua passagem pela cidade da Horta de estrangeiros é uma marca que também, na história da Igreja, tem o seu efeito concreto. O 6º capítulo também, um capítulo dedicado de cariz mais social, que se intitula Miséria e Misericórdia, que partilha connosco uma questão que é muito importante do ponto de vista do tecido social e demográfico de todo o Portugal, dos Açores, da Ilha do Faial e dentro, naturalmente, do Concelho da Horta, que tem a ver com o trabalho de apoio aos desvalidos, aos mais necessitados e as várias reflexões que o Monsenhor António Saldanha faz sobre o papel e a relevância social que os expostos, as crianças abandonadas, tinham. A criação da roda como instrumento de recolha destes jovens no século XIX. Deixem-me fazer só uma parte, penso que sabeis, mas gosto sempre de destacar esta questão. A roda que vos falo não é a roda conventual. As rodas conventuais tinham outra funcionalidade. Estamos a falar de uma instituição per si, autónoma, que muitas vezes era tutelada pelas câmaras municipais ou por outras instituições, e a roda claramente servia para acolher as crianças que eram abandonadas, que eram expostas pela família, que eram largadas nesta roda e efetivamente faziam um circuito de dentro para fora, de fora para dentro, mas não estamos a falar de rodas conventuais, porque muitas vezes nós imaginamos os conventos com as rodas, os conventos com as rodas era para a partilha efetivamente de informações, de bens. As crianças, a roda que falamos é claramente uma instituição específica do século XIX. E conseguimos, através da leitura deste capítulo, perceber de facto
a fragilidade e como o abandono das crianças no século XIX era uma prática, não vou dizer frequente, mas visível. Apresenta o autor, para terem aqui um dado estatístico, nos anos de 1865-66, a Roda da Horta recebeu 98 crianças do Pico e do Faial. 98 crianças é muito bebê para ser abandonado. É certo que depois, e o autor fala muito bem num conjunto, mais uma vez, de documentos facsímile, digamos assim, a forma como muitas famílias, ao fim de alguns anos, e às vezes, achei extraordinário, às vezes de 25, 28 anos, os pais ou as mães, ou os dois em conjunto, iam repescar os seus filhos que tinham abandonado em bebés e perfilhavam, no sentido de salvaguardar não só os seus bens, as suas partilhas, mas este reatar da família que durante, às vezes, como eu disse, 2 décadas tinha estado afastado. Isto significa que o século XIX, também nisto, é extraordinário. É a criação daquilo que nós dizemos como a família nuclear, que não existe até o século XIX. A ideia do pai, da mãe, dos filhos habitando na mesma casa com uma convivência em comum, com uma tipologia doméstica afetiva, económica e social de partilha, não existe até o século XIX. E estes expostos, a facilidade com que as crianças eram abandonadas, e não vamos aqui naturalmente fazer divagações sobre o motivo que levavam, porque dava-nos a outras conferências, mas esta família é uma família que está a nascer. No século XIX, a família, digamos assim, tipicamente como nós a conhecemos, uma família nuclear que nos une os laços de sangue, é uma família que não existe até ao século XIX e a forma como se olha para os laços familiares é completamente diferente. E nós, historiadores, não devemos julgar o passado pelos nossos olhos, mas sim de acordo com a realidade de cada época. Se não fazemos juízos de valor que, de facto, não podem corresponder à verdadeira realidade. Mas também, ainda no capítulo 7, volta o autor a ter um olhar sobre a questão da criança e do apoio social, mas neste capítulo o olhar é sobre a instrução pública. É também um capítulo extraordinário, riquíssimo, fundamental, que vai salientar a missão do liberalismo, porque eu diria mesmo que o liberalismo apresenta como missão a instrução e a educação, com taxas de analfabetismo, como bem sabeis, que chegava aos 80 e pouco por cento. E, portanto, era um combate duríssimo, este de extinguir com o analfabetismo. Era, de facto, um trabalho extraordinário e onde também aqui, a parte da Igreja e de outras associações, de facto, como a Junta da Paróquia da Matriz, desempenhou um papel extraordinário. Mas eu diria que a importância da tese é, efetivamente, catapultada para outro núcleo através de outras áreas. Em primeiro lugar, é porque estas 400 e tal páginas partem praticamente de um coração documental único, que são os documentos que estão guardados no arquivo da Matriz da Horta. E, portanto, é o olhar do historiador, do investigador, que a partir de um núcleo documental cria tentáculos e cria uma rede de conhecimento que é extraordinária. E isto leva-me, de facto, também a pedir-vos para todos nós, como cidadãos ativos, tenhamos profundo cuidado com os arquivos pessoais, com os arquivos de família, com os arquivos religiosos e com os arquivos institucionais, empresariais e públicos. A documentação escrita é, efetivamente, uma mais-valia para o conhecimento hoje e para o conhecimento de amanhã. E, portanto, Monsenhor António Saldanha, se nós, na Igreja Matriz, não tivéssemos mantido este vastíssimo núcleo documental, o conhecimento todo que se tinha perdido. Com um agravante, ou neste caso até atenuante, que também acho que é importante. O Sr. Padre António Saldanha lê documentação do século XVIII e do século XIX, e nós hoje estamos muito habituados com o digital. Tiramos fotografias e fazemos os scanners e digitalizamos tudo e fazemos os PDFs para as finanças, digitalizamos tudo. Uma coisa, minhas senhoras e meus senhores, posso partilhar convosco alguma da minha angústia. É que o papel
já deu provas de longevidade. Eu tenho, o senhor diretor da biblioteca também tem documentação muito antiga, do século XV, XVI, XVII, e nós pegamos na documentação e lemos-la. Está viva, sobreviveu a 500 anos de história. Eu confesso que não sei se a documentação digital daqui a 500 anos vai ser legível. Não só porque ela não tenha sobrevivido, é porque eu já não vou ter o browser, o programa, o 5.1, porque entretanto já passou para o 5.3 e já não estou a ler as fotografias. Todos nós temos fotografias dos nossos casamentos, dos nossos filhos, dos nossos netos em formato digital, que não sabemos se daqui a 500 anos um historiador vai conseguir ter a capacidade de fazer a leitura desse arquivo digital. Ora, por isso a importância deste arquivo da Igreja Matriz, que a partir deste, repito, coração documental, o investigador conseguiu descodificar todo o manancial de uma cidade que de facto atravessa um período riquíssimo. Mas a importância desta tese é, sem dúvida, relevante para a história da Igreja e para a história religiosa do concelho e da cidade da Horta, em particular. Mas é também uma obra, uma tese de doutoramento, que desvenda também o outro lado da cidade. É porque nós estamos muito habituados, e ainda bem que é assim, a olhar para a cidade da Horta como a cidade liberal. Nós sabemos. A cidade maçom, também temos essa consciência. É aquela que acolhia muitos estrangeiros, faz parte do DNA do Faial. É aquela que vê o seu porto ser escalado por navios com bandeiras extremamente diferentes. É a cidade que assiste aos inícios da epopeia da baleação. Esta também é a cidade que o príncipe Dom Luís, futuro rei, vem por algum tempo fazer aquilo que depois nós hoje achamos que é contemporâneo e moderno, que é a parte da oceanografia e a parte da importância do mar na história do Faial. É, sabemos bem, a história dos Dabney, ao longo de todo o seu século XIX. É a história dos judeus, como o relevantíssimo Elias Ben Saúde, que em 1835, como bem sabeis, se instala aqui na Horta com muita pujança, apesar de, poucos anos depois, haver sermões na Igreja Matriz contra os judeus, apesar da presença da vizinhança próxima. É a cidade dos futuros cabos submarinos. É a cidade que em 1919, e não faltará muito tempo, porque esta tese termina em 1880, vai observar a escalada da primeira paragem da travessia aérea do Atlântico Norte, portanto é a cidade do mar e é a cidade do bar. Esta, de facto, é a cidade da guerra e da paz. E nós bem sabemos a importância que tudo isto. Portanto, são muitas as cidades que nós conhecemos. E, ao olharmos para esta obra, eu não tenho dúvida, são muitas também as cidades que habitam este livro. É a cidade dos padres, dos párocos, da sua hierarquia. É a cidade dos maçons, laicistas, é a cidade das mães solteiras, dos filhos legitimados, é a cidade dos pobres e dos pobres envergonhados, é a cidade das freiras isoladas, é a cidade dos analfabetos esquecidos. E por isso o que me parece que seja a principal mais-valia desta obra é que Igreja e Sociedade no Portugal do século XIX, subtítulo, terminando como comecei, a cidade da Horta, apresenta-nos uma outra cidade. Uma cidade que, sem a divulgação deste trabalho, estava manifestamente esquecida. E por isso, muito obrigada por esta partilha, por nos desvendar dos confins da historiografia e da documentação tudo aquilo que também agora faz parte do património histórico da Horta, do Faial, dos Açores e de Portugal. É uma história local? É. Mas aqui está claramente escrita e reescrita uma história europeia e, portanto, também ela uma história universal. Muito obrigada e muito obrigada pela vossa atenção também.
normalmente na igreja tenho alguma capacidade de falar, mas num hemiciclo assim tão ilustre, seleto, tenho necessidade de prender o papel. Peço a vossa atenção, ao mesmo tempo que peço também a vossa clemência, a vossa paciência. Vou ser, mesmo assim, breve. Excelentíssimas autoridades civis, académicas, religiosas, senhoras e senhores. Quando, há uns poucos meses atrás, me propôs o Instituto Histórico da Ilha Terceira o lançamento nesta cidade da Horta da minha dissertação de doutoramento agora publicada, recebi da professora doutora Susana Goulart de Costa uma resposta imediatamente positiva ao convite que lhe lancei para me honrar com a apresentação do meu trabalho. Diretora Regional da Cultura, para além de outros cargos políticos já desempenhados e docente no Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores, é autora de alguns dos melhores estudos que eu conheço sobre a história religiosa dos Açores. Tive a ocasião de participar de um seu colóquio sobre esta temática no Salão Nobre do Instituto Português de Roma e devo dizer que o seu trabalho publicado, que desde cedo muito admiro, foi de fundamental importância para o meu texto, sobretudo no capítulo do clero, onde encontrarão abundantes referências suas. O seu currículo académico e a excelência do seu desempenho como figura pública e política são bem conhecidos e de tal modo apreciados que julgo que posso dispensar-me de ulteriores apresentações formais. Mas permitam-me um certo tom emotivo e a confidência. A professora Susana Goulart recorda-me algo de muito especial. É sobrinha de uma tia minha por afinidade e de um dos maiores missionários portugueses da primeira metade do século XX, o Sr. Bispo Dom Jaime Garcia Goulart, verdadeiro herói nacional de temor e que tive o gosto de conhecer, como de resto muitos dos presentes. Há coincidência de gostos pela mesma ciência e em especial pela sua vertente eclesiástica, se unem coincidências de laços familiares que dão a mim, pessoalmente, um alto significado humano à sua presença e a generosa aceitação do meu convite, permitindo-me unir à admiração pela excelência do seu trabalho académico uma afetuosa gratidão. Obrigado. Pedro Spano, Papa português, que traduziu para latim praticamente todo o saber dos filósofos gregos, salvando-os assim do esquecimento, escreveu que nihil volitum nisi precognitum, ou seja, nada é verdadeiramente amado se não é antes conhecido. Esta frase explica perfeitamente o porquê da publicação, com algum valor histórico, que hoje nos congrega e que tem como título Igreja e Sociedade no Portugal do século XIX, a cidade da Horta. Sou português e açoriano, mas antes de tudo, feialense. Nasci da cidade da Horta e nesta cidade cresceu e amadureceu aquela que foi quase a única paixão da minha vida, a história. A cidade tinha ainda na minha ambiência de infância muitas testemunhas vivas de um passado que recuava até o século XIX. Tive o privilégio de conhecer algumas que eram amigas ou parentes de meus pais e de participar como simples espectador, claro está, das suas conversas. Frequentemente aliavam uma determinada arte de conviver com uma memória de um mundo de que eram os derradeiros olhos e os últimos ecos. Meu pai foi o meu primeiro professor de História. A julgar pela descrição que dele fizera, em miúdo, pensava que o regicídio de 1908 se dera no Largo da Matriz. E imaginava homens encapuçados, os frades dos conventos, a atravessar a Rua da Conceição quando meu pai me dizia que eles guardavam o saber todo para eles. Um preconceito, claro está, que descobri já estudante de História, mas que importa, foram as primeiras e decisivas notícias do passado que recebi. Recordo que, sentado diante do antigo chalé do Conselheiro Terra Pinheiro, ali no Capelo, escutei o relato da visita régia de Dom Carlos e Dona Amélia. Uma prima de meu avô materno, Laura Cheio, era então uma criança e entregou um ramo de flores à rainha e recordava-se dela dizer, antes de subir para o landau, cautela às crianças. Falava-me também do período de ocupação das tropas aliadas na Berlim de 1945, que ela viveu em primeira pessoa, do cavalheirismo dos oficiais prussianos, da rudeza dos russos,
dos mal disfarçados sentimentos nazistas das secretárias alemãs que serviam o exército norte-americano e até do horrível odor dos campos de concentração apenas libertados. A recordação do último Visconde de Santana, que vira na horta nos inícios do século XIX, do século XX, as alusões aos Dabney, com quem trocara correspondência, a Eisenhower, que conhecera na Alemanha, e aos Kennedy, que eram seus vizinhos no Maine, os serões de chá de canastra em sua casa com meus pais e com velhas senhoras, quase todas nascidas na agonia da Belle Époque, e algumas filhas dos últimos maçons, cujas lojas foram fechadas com o Estado Novo, foram uma autêntica iniciação no gosto pela história, feita de modo natural e provavelmente inconsciente. Recordo também como eram interessantes as tertúlias, tanto no Amor da Pátria, mas sobretudo nada exclusivista Café Volga. Quando aos sábados de manhã ou domingos, meu pai, com um grupo de amigos, lembro-me bem dos senhores Armando Castro, Espínola, Ramos e outros, entre comentários de desporto e alguma política, falavam de história. Com eles ouvi falar pela primeira vez dos bombardeamentos terríveis de Dresden, dos submarinos alemães nas águas dos Açores e do fastio que sentiam tanto pelo imperialismo norte-americano como pelo soviético. Até nas lições de piano, que me dá o professor Carvalhinho, vinham ao meu encontro vozes e imagens de uma cidade já irremediavelmente desaparecida, quando, no intervalo de um Fá menor e de um Ré menor ou maior, já não me lembro, acho que nunca soube, ele me falava da velha igreja da Conceição e do pórtico do convento da Glória, que ele então já não conhecera, mas cuja existência me revelou ali, num banco de piano. Estas experiências e contatos, na infância, foram determinantes. E pouco mais tarde, na adolescência e juventude, alimentei-me de livros. Meu pai tinha uma pequena biblioteca e, para mais no Natal e dias de aniversário, me ofereciam sempre qualquer publicação recheada de informações sobre os diferentes períodos da história. Na secundária da Horta e no seminário de Angra, os professores de História, particularmente o Dr. Carlos Lobão e o Padre Dr. Jacinto Monteiro, consubstanciaram o meu gosto. A eles devo um apreço e reconhecimento por uma certa aptidão pela história que se consolidou com o tempo. Já em Roma, nos inícios da minha formação como estudante de História Eclesiástica, li um clássico de Henri e René Marot, espero que não tenhas aqui nenhuma professora de francês, porque uma pronúncia horrorosa, com o título de La Connaissance Historique, traduzido para o italiano nos anos 60. O autor queria reagir ao engelismo e ao positivismo, então imperantes, que pretendiam possuir a chave da história científica, os primeiros, ou de um método infalível, os segundos. Para ele, a história é conhecimento intuitivo dos factos, baseada sobre documentos, mas enriquecida pela personalidade do historiador. Particularmente me sensibilizou uma sua citação de Santo Agostinho de que Marot era especialista. Et nem nisi per amicitiam cognoscitur. Não conhecemos senão pela amizade. Logo, não é a frieza emotiva que faz conhecer um facto, uma personagem, um período, mas a amizade, a estima. Este foi o ponto de partida do meu trabalho de investigação. Como escrevia Virgílio nas Geórgicas, si parva licet componere magnis, comparando o trabalho dos ciclopes com o das abelhas, assim, se nos é lícito comparar o pequeno com o gigantesco, sabemos que à luz da ciência histórica tanto se podem erguer imponentes monumentos de saber e de informações sobre o inteiro período histórico ou uma nação, ou optar-se por percursos bem mais modestos, escolhendo algo muito menor que uma nação, que uma região, que uma diocese ou, como no meu caso, uma paróquia. A partir das fontes que estudei, penso ter exorcizado, ao menos do meu espírito, um certo preconceito sobre o clero do século XIX, geralmente considerado nos seus níveis hierárquicos menos elevados como sendo, na sua maioria, ignorante e indisciplinado. O facto é que dos documentos que li emerge um clero com claros interesses culturais e prestando relevantes serviços públicos, seja como professores, seja como membros do Senado Camarário, seja até ocupando cargos de chefia no Observatório Meteorológico da Horta. A monarquia constitucional apoiou-o
e, ao mesmo tempo, asfixiou irremediavelmente a sua liberdade. O Estado era formalmente católico, mas reservava para si, condicionando gravemente a liberdade da Igreja, a nomeação dos bispos e até a dos párocos. Difícil, por isso, perceber quando e quais os bispos e padres que se contentaram com uma pastoral que diríamos hoje de manutenção e os que arriscaram uma presença mais profética na sociedade. Em Roma, por uma maior parte do período que estudei, reinaram Gregório XVI, que se opunha decisivamente às ferrovias, às quais chamavam o demónio nos carris, e à iluminação a gás, que, segundo ele, só servia para permitir reuniões noturnas para se prepararem revoltas e sedições. E antes de perder o seu estado em 1870, Pio IX, que a Revolução de 1848, no dizer Maniani, relegara por breve tempo à serena paz dos dogmas, onde reza, abençoa e perdoa. O capítulo que mais gosto me deu foi o do convento ao Mosteiro da Glória. Crescia a uns poucos metros daquela que seria a sua cerca e estrutura arquitetónica e que hoje é um jardim e o mercado municipal da Horta. Onde ontem se entoavam os salmos gregorianos, se praticavam penitências quaresmais e corporais, e se coroavam véus monásticos com as coroas do Paráclito no Pentecostes, hoje simplesmente se plantam árvores e se vendem carne, peixe e legumes. O antigo Mosteiro da Glória insere-se paradigmaticamente no complexo e fascinante universo da clausura feminina, que, ouso dizer, sob muitos aspectos, era como uma vida de serralho, com enormes privilégios, comparativamente ao dia-a-dia de uma mulher comum, mas com escassas possibilidades de se franquear os seus muros. A origem nobiliática de muitas abadesas foi um grande obstáculo para a reforma da vida monástica feminina. As suas relações de família permitiam-lhes agir sob governos e ter prerrogativas contra a natura. Penso no exemplo francês, a irmã de Antoine Arnaud, Jacqueline, que tomou o nome de Madre Angélica, nomeada aos 8 anos, coadjutora com direito de sucessão da abadesa de Pont-Royal d'Aix, tornando-se, por sua morte, abadesa com a idade de 11 anos. Todos os Estados liberais suprimiram abadias, mosteiros e conventos. Tal medida não aniquilou a vida dos claustros, mas obrigou a Igreja a mudar de comportamento, abandonando o costume de fazer dos conventos um espaço que possibilitava às famílias ricas e poderosas de depositarem ali as suas filhas que não casavam. Na prática, sepultavam-se em vida milhares de jovens para que o património familiar caísse totalmente nas mãos dos primogénitos e apenas permitisse um bom dote para aquela filha que a família decidia fazer casar. Um dos aspectos perversos do sistema é que os familiares das religiosas que dotavam de bens os mosteiros eram também, indiretamente, seus administradores. Raramente uma religiosa pedia a dispensa dos votos e mais raramente era atendida, até porque as famílias não as aceitavam de volta às suas casas por causa do escândalo que provocava tal decisão. O Concílio de Trento foi extremamente rígido nas suas normas, mas a sua aplicação deixou muito a desejar, porquanto nos mosteiros o conluio entre os interesses das grandes famílias e os das abadesas colidia com todos os esforços reformistas da hierarquia eclesiástica. Este fenómeno explica um quase perpetuar-se do sistema que obrigava ao ingresso na vida religiosa mesmo quem não tinha vocação para tal. Permanece ainda hoje um interessante caso de estudo, a vida de Suor Arcanjo Tarabotti. Quem é ele? Vamos ver. Fechada num mosteiro pelo seu pai, porque disforme fisicamente, portanto não era bonita como as senhoras aqui presentes, e pouca saúde, soube tirar proveito das suas circunstâncias adversas. Como quase todas as religiosas, ela sabia ler e escrever. E foi o que fez, tornando-se uma grande escritora. No seu livro, O Inferno Monástico, acusa os pais que condenam as filhas ao cárcere de um mosteiro na qual são forçadas e inocentemente condenadas a sofrer eterno martírio de penas que, por serem tais, se pode chamar-se um inferno. E acrescentava:
a avareza e a tirania dos pais, com a ignorância e a obediência intempestiva das filhas, geram estas consequências deploráveis. Contra os pais que mandavam à força as filhas para os mosteiros, escreveu que mereciam ser chamados tiranos dos infernos, abortos da natureza, cristãos de nome e diabos no operar. Julgavam que estavam a participar na divina obediência, quando, pelo contrário, a ofendiam. Notemos que Suor Tarabotti nunca escreveu sobre eventuais desordens de natureza meramente sexual ou sobre uma atmosfera sensual, como nos transmitiu uma certa literatura mórbida, pouco objetiva, historiograficamente não credível e ideologicamente anticatólica. Como confirmam muitas fontes coevas, uma parte não pequena das monjas viveu nos mosteiros com profundas convicções religiosas e até felizes. Outras o fizeram com resignação e outras, seguramente, com sentimentos de revolta. A insistência sobre a clausura era uma resposta à convicção de que a mulher fosse uma pessoa, por sua natureza, débil, inclinada para o mal e que devia ser protegida e defendida. Praticamente em vão, lutaram contra a clausura extrema alguns santos, como Angela Merici, São Francisco de Sales e São Vicente de Paulo. Hoje está superado o juízo iluminista de que as monjas eram todas simplesmente prisioneiras ou infelizes. Frequentemente surgiam nos mosteiros e conventos femininos monjas que escreviam livros, compunham música ou pintavam. A nossa Josefa de Óbidos será porventura o caso mais conhecido em Portugal. Mesmo assim, longe de emparecer com a santa e doutora da Igreja Edgar de Bingen, que na Idade Média, à sombra dos claustros, escreveu obras-primas da literatura espiritual e desenvolveu seus conhecimentos como cosmóloga, artista, dramaturga, naturalista, médica, filósofa e compositora. Todos os demais capítulos da tese são uma espécie de fotografia do século XIX na cidade da Horta. Dos documentos saem como de sepulturas que se abrem tabeliães que legitimam proles nascidas fora ou antes do matrimónio de seus pais, membros da junta de paróquia que tanto cuidavam do arranjo das escolas primárias como que escreviam com desespero ao rei a pedir subsídios para restaurar e manter a Igreja Matriz da Horta, continua esta tradição, irmãos da Confraria do Santíssimo, a antiga Confraria dos 24, que geriam um considerável património em terras e casas, custeavam círios e capelas musicais para as festas do Natal e da circuncisão de Jesus, e ainda, em certos solares, eram iniciados em lojas maçónicas. Antigos governadores civis, membros das câmaras, a promoverem tanto o bem e a ordem públicos, como a marcarem presença nos Tedel, que assinalavam nascimentos dos príncipes da Casa de Bragança, e a prover ao preenchimento das vagas de beneficiados da colegiada da Matriz. A Horta era, então, com exceção feita de um ou outro cidadão de proveniência estrangeira ou de alguma família hebraica, uma cidade de ritos católicos, de procissões e festas religiosas, que tanta admiração ou por vezes estranheza provocavam os que, vindos de outras paragens, arribavam ao seu porto. Aquele microcosmo social, político e religioso deixou para a posteridade obras de arte saídas das mãos de frades arquitetos, de pedreiros anónimos ou entalhadores obscuros. Manteve com enorme sacrifício o que hoje são monumentos de interesse regional, com fé num Deus nem sempre com contornos bem definidos, ou sequer coerente com o que dos púlpitos das suas igrejas se proclamava. Este mundo, de que são testemunhas a Torre do Relógio, as igrejas barrocas que desafiaram terremotos naturais ou ideológicos, hoje é só isto mesmo: pedra, mortos e papel. Concluindo, gostaria de exprimir, ainda que consciente da imperfeição dos termos e das formas, os meus agradecimentos pessoais. Os altos patrocínios da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, na pessoa da sua excelentíssima Presidente, doutora Ana Luísa Pereira Luís, através do meu caro conterrâneo e amigo João Pedro de Freitas Terra Garcia e os da Direção Regional da Cultura ao Instituto Histórico de Ilha Terceira, viabilizaram esta publicação, o que muito me honra e agradeço. Ao Sr. Presidente da Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta, Dr. Luís Manuel
Filha de São Bento, agradeço ter colocado à disposição de todos este espaço para a apresentação do meu livro. A sua pronta disponibilidade e o seu trabalho promocional, divulgando este evento, verdadeiramente me sensibilizaram e enchem de gratidão. Não será segredo para ninguém que fora destes muros, onde se guardam livros e se estuda, a sua participação ativa e altamente qualificada na vida da Paróquia da Matriz, que tive a ocasião de testemunhar como pároco, permitem e mais que justificam uma amizade que muito preço e estimo. O meu obrigado ao meu distinto colega e amigo cônego Dr. João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, que na qualidade de Presidente do Instituto Histórico de Ilha Terceira me pediu que lhe disponibilizasse o meu trabalho de dissertação para o doutoramento e que de forma extremamente competente liderou todo o processo que levou à sua publicação e apresentação pública. Ao Dr. Fernando Faria Ribeiro, dedicado perito da memória histórica da cidade da Horta, que com amizade me deu um fundamental apoio com alguns dos seus esclarecidos conselhos, um obrigado, que ultrapassa o tempo presente e que penso poder evocar a memória do sempre saudoso e seguramente um dos melhores párocos que conheceu a matriz da Horta, Mons. José de Freitas Fortuna, seu familiar por afinidade, meu padrinho de crisma e pároco. E devo dizer que foi ele um dos responsáveis, juntamente com o Sr. Sequeira, por reunirem no mesmo espaço e com algum critério de catalogação os documentos que eu estudei. Agradeço ao atual pároco da Matriz da Horta, Padre Marco Luciano Rosa Carvalho, meu antigo aluno, que deu-me total liberdade de consulta e seleção dos documentos agora publicados. Aos meus queridos familiares, alguns já na presença de Deus, a minha homenagem de gratidão por uma generosidade e paciência para comigo que contribuiu em muito para ser o que sou hoje. A quantos aqui estão presentes, como sinal de estima pelo autor destas linhas, ou de apreço pelo passado daquele terreno comum onde crescem as raízes da nossa memória e afetos, o meu obrigado. Como escrevi nas primeiras páginas do livro que agora se publica, alguns anos já passaram desde que defendi a minha tese, em 2011. Hoje deteto mais facilmente lacunas e muitas imperfeições no trabalho, ontem não percebidas. Fico, desde já, grato pela benévola compreensão dos leitores, podendo estar certos de que as páginas que cansarão os olhos e o espírito de quem as percorrer foram escritas com verdadeira veneração e respeito pelo sofrimento e pelas lutas dos que nos antecederam e com uma inexprimível admiração pelo tanto que alcançaram com tão pouco. Obrigado pela vossa presença e amizade.